Bom dia, todos irmãos e irmãs. Antes de mais, quero confessar que durante esta semana e já algumas semanas atrás, tenho estado a preparar uma mensagem baseada em Mateus capítulo 25, que é o sermão, ou a parte final do sermão profético. E ainda ontem, durante o dia, estava a preparar essa mensagem, mas de algum modo senti no meu coração que Deus me estava a levar para o outro lado. E senti isso, ou melhor, senti que Deus estava a incomodar-me para voltar a trazer-vos uma mensagem que vos trouxe precisamente no dia de missões mundiais de há 2 anos atrás. Uma mensagem que é baseada, talvez, num dos livros mais missionários que podemos encontrar na Bíblia, com exceção do livro de Atos, mas cujo personagem central desse livro, do qual podemos chamar de missionário, é um personagem que muitas vezes nós usamos como um mau exemplo. Usamos como um exemplo daquilo que não se deve fazer. O missionário desse livro é um personagem cheio de falhas, de defeitos, de problemas, de dúvidas, cheio de conflitos. Foi uma pessoa que desobedeceu, foi inclusive uma pessoa que fugiu. Talvez os irmãos já estejam a lembrar-se ou a perceber de quem estou a falar. Estou a falar de Jonas, exatamente. Por isso, convido-vos a abrirem, por favor, comigo as vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. E vamos focar nesta manhã sobre esta pergunta. Por que é que Deus nos chama? Ou, se quisermos de um modo mais pessoal, por que é que Deus me chama a mim? Jonas, capítulo 1, também vai surgir ali o texto. Mas Jonas, capítulo 1, vamos ler todo o capítulo muito rapidamente, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, tinha descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela obra e por todas as vidas que tens consagrado no campo missionário. E pedimos, ó Deus, que nesta manhã ajudes-nos a meditarmos um pouco, a fazermos uma análise das nossas próprias vidas diante da tua presença, diante da tua missão, diante da tua chamada, para que possamos compreender cada um qual é o papel que nos cabe e o lugar onde desejas que venhamos a estar. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Jonas foi chamado por Deus para a obra missionária. E poderíamos dizer, talvez com alguma convicção, com alguma certeza, que Jonas não merecia ter sido chamado para essa obra missionária. Não havia motivos aos olhos humanos e talvez até aos olhos divinos para que Jonas tivesse sido chamado para esta obra, para esta tarefa missionária. E quanto a cada um de nós que está aqui, será que podemos considerar-nos chamados para essa obra? Talvez não necessariamente para ir a uma terra distante, ou talvez até possa já ser o caso de que o irmão e a irmã já estejam numa terra distante. Mas, independentemente disso, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus são chamados para esta missão, para fazer parte desta tarefa de levar a mensagem e a palavra de Deus ao mundo. E eu não sei se esta pergunta já cruzou a sua mente. Porque eu? O que tenho eu a oferecer? O que posso eu fazer? O que posso eu dizer? Será que isto diz respeito também a mim? Porque a verdade é que quando nós ponderamos as nossas qualidades, os nossos dons, as nossas virtudes com todas as nossas dúvidas e defeitos e problemas e ansiedades e falta de fé e desobediência, por vezes até, nós podemos pensar, não, eu não sou qualificado para esta tarefa. Bem, Jonas não merecia ter sido chamado por Deus, mas ele foi chamado por Deus. E podemos dizer que, possivelmente, Jonas foi, de todos os profetas que encontramos na Bíblia, aquele que era o profeta mais patético que podemos encontrar na Bíblia. E vamos ver porquê. Vamos ver alguns aspectos. O primeiro é que Jonas fugiu. Nós vemos isso logo nos primeiros versos da Bíblia. Da Bíblia não, do livro de Jonas. Não é? Deus tinha chamado Jonas para ir até Nínive e Jonas foi no sentido exatamente oposto àquele que Deus tinha mandado. Ele tentou fazer aquilo que era impossível, que é fugir da presença de Deus. Como é que um profeta, alguém que poderíamos dizer até que com certeza conhecia a palavra de Deus, podia pensar sequer que fugir da presença de Deus era possível? Com certeza Jonas conhecia as palavras do salmista no Salmo 139, a partir do verso 7, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Como é possível fugir de um Deus que está em todo lado? Mas fugir de Deus é uma metáfora. Fugir de Deus é uma metáfora para desobedecer a Deus. Nós não podemos fugir de Deus, mas nós podemos fugir da vontade de Deus. Fugir de Deus é estar longe do lugar onde Deus pretende que nós venhamos a estar. E Jonas, então, dirigiu-se na direção oposta a Nínive. Nínive, para quem não sabe, ficava onde é hoje o norte do Iraque, perto de uma cidade que
muitas vezes ouvimos falar dela nas notícias, chamada Mossul. E Nínive era uma das maiores cidades do mundo na altura. Era a capital do Império da Assíria, que era um império que tinha conquistado Israel, e por causa disso, para todos os efeitos, era um povo que era inimigo do povo de Israel. Além disso, era um povo que era conhecido por ser extremamente violento e sanguinário. Nas portas da antiga cidade de Nínive, que estão hoje expostas no Museu Britânico em Londres, umas portas com cerca de 8 metros de altura, nas quais encontramos alguns baixos relevos. E nesses baixos relevos, os ninivitas colocaram lá algumas das suas atividades preferidas, as quais incluíam lutar com leões, decepar cabeças, pegarem pessoas e arrastá-las por cavalos até elas morrerem, guerras, sangue, violência, lutas, era aquilo que os ninivitas gostavam de fazer. Por isso, até um certo ponto, nós podemos desculpar Jonas se, quando Deus disse que era para ele ir a Nínive, ele tivesse pensado 2 vezes e tivesse pensado que aquilo não era necessariamente um bom lugar para se ir passar uma semana de férias. Por outro lado, Tarsis era uma cidade que ficava próximo onde é hoje a cidade de Cádiz, na vizinha Espanha. Uma cidade litoral, um porto fenício, um centro de comércio, um centro de cultura, um centro onde se podia florescer, onde se podia aprender, onde se podia gozar até de um belo sol numa praia. Então, entre Nínive e Tarsis, qual de nós não preferiria as praias espanholas? Mas fugir de Deus é alguma coisa que é tão natural ao ser humano, que por vezes até podemos pensar que faz parte do nosso próprio ADN. Todos nós, num momento ou no outro, fugimos. Nós fugimos daquilo que é a vontade de Deus, nós fugimos quando nós somos confrontados com alguma coisa que Deus quer que nós façamos e que não está nos nossos planos. E a verdade é que, se existe alguém que é especialista em mudar os nossos planos, esse alguém é o próprio Deus. E Deus faz isso porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Há uma coisa que nós não encontramos no livro de Jonas, mas que a história nos deixou, se quisermos fazer uma pesquisa, que diz respeito àquilo que aconteceu com a cidade de Tarsis. E o que aconteceu com a cidade de Tarsis muito poucos anos após este momento no qual Jonas terá vivido. O que a história nos deixa registado é que a cidade de Tarsis foi, poucos anos depois, invadida e conquistada pelos cartaginenses, e foi uma cidade totalmente arrasada. A um ponto em que só há uns anos atrás se conseguiram encontrar as ruínas dessa cidade. Porque ela foi arrasada a um ponto que, durante muitos e muitos anos, ninguém sequer sabia onde ficava esta cidade de Tarsis. Portanto, nós podemos facilmente concluir que as férias que Jonas tinha em mente não estavam destinadas a durar muito tempo. Então é melhor não fugir de Deus e da sua vontade. Em segundo lugar, segundo motivo pelo qual Jonas não merecia ser chamado por Deus, é que ele foi ao fundo. E isto é inevitável quando nós fugimos de Deus. Ele foi ao fundo. Vejam só no verso 3. Em primeiro lugar, ele desceu a Jope, depois ele desceu até ao porto e depois, finalmente, ele desceu até ao navio. E nesse navio, no verso 5, diz ainda que ele desceu até aos lugares do porão. E aí, nos lugares do porão, ele por aí ficou a dormir. Depois, nós já lemos, ele foi, no verso 15, lançado ao mar, continuou a descer. No mar, ele foi tragado pelo peixe e, com certeza, o peixe levou ainda mais para baixo. Portanto, ele foi sempre e sempre descendo. Ele não poderia ter descido mais. Jonas chegou àquele ponto em que, quando estamos no fundo, o único lugar para onde podemos olhar é para cima. Não há mais para descer.
Infelizmente, muitas vezes, só quando alguém chega ao fundo é que olha para cima e se apercebe de que alguma coisa correu mal. E começa a pensar, como é que eu vim parar aqui? Mas no caminho, nesse processo, é curioso nós vermos como, enquanto Jonas estava no porão daquele barco, ele dormia. E ele dormia um sono profundo. Jonas ainda não tinha chegado a essa conclusão. Costuma-se dizer que um problema de consciência é alguma coisa que tira o nosso sono. Pelos vistos, Jonas aqui ainda não estava a ser afetado pela sua consciência. Ele dormia um sono profundo. Mas alguma coisa isso deve fazer-nos entender. É que nem sempre a ausência de culpa, ou nem sempre uma consciência limpa, são sinais de que tudo está certo. É por causa disso que nós não podemos necessariamente avaliar as situações pelo modo como nós nos sentimos ou por aquilo que nós pensamos, mas nós devemos sempre avaliar as situações pela palavra de Deus, por aquilo que Deus indicou que deveria ser feito. Nós devemos comparar as nossas atitudes com aquilo que são as expectativas de Deus, porque há um problema muito sério de ir a caminho do fundo. Esse problema é que nós corremos perigo e que mais tarde ou mais cedo nós vamos estar numa situação em que nós já não podemos fugir desse perigo. Mas enquanto nós continuarmos absorvidos em nós mesmos, enquanto nós continuarmos adormecidos com a situação, enquanto nós continuarmos em negação, negando que alguma coisa está a acontecer e dizendo para nós mesmos que tudo está bem, então nós jamais vamos entender o perigo que está evidente e que está iminente. Terceiro motivo pelo qual Jonas não merecia ser chamado. E aqui já temos que entrar no capítulo 2, mas foi aquilo que aconteceu depois de Jonas ter sido comido ou tragado por aquele peixe. É que ele foi vomitado. Isso encontramos no capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Ora, aqui está uma experiência interessante. Ser vomitado por um peixe. Alguns desportos, a que algumas pessoas chamam de desportos radicais, em que o objetivo, basicamente, é não morrer. Não é? Por exemplo, alguns gostam de amarrar um elástico nos pés e atirar-se por uma ponte. Outros entram num avião, sobem até 5.000 metros de altitude e atiram-se por ali abaixo, não é? Com alguma coisa ali a ver se conseguem chegar cá abaixo inteiros. Não é? O objetivo é não morrer. O que Jonas passou poderia ser enquadrado nesta categoria. Ele passou 3 dias na barriga de um peixe e depois ele foi vomitado numa praia. Quando nós vomitamos, isso significa que alguma coisa não está bem. Talvez Jonas seria indigesto, talvez o peixe teria dores de barriga, mas nem para o peixe Jonas serviu. Nem para a comida de peixe ele serviu. Ser vomitado representa rejeição, representa humilhação, representa desprezo. E isso é alguma coisa que todos nós, em alguma fase da nossa vida, já experimentamos. Todos nós já fomos rejeitados de alguma forma. E esse é um sentimento que não é bom. É um sentimento que não é agradável. Mas pior do que ser rejeitado pelos homens ou até por um peixe, é ser rejeitado por Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 15 a 16, diz: Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. É um aviso da parte de Deus para todos nós. A maioria de nós não gosta de passar por este tipo de experiências. Se calhar eu diria até nenhum de nós gosta de passar por este tipo de experiências. Mas a verdade é que muitas vezes Deus coloca-nos no meio dessas experiências. E para Jonas, aquele peixe, apesar de ser também algum tipo de tribulação e de ter passado ali com certeza um mau bocado, foi também uma providência de Deus.
foi o modo que Deus providenciou para que Jonas não morresse afogado. E como ouvi uma vez um amigo meu dizer, para alguém que está prestes a afogar-se, até um crocodilo pode servir de tronco. Para Jonas, aquelas 72 horas dentro do peixe foram um tempo de reflexão, um tempo de meditação, um tempo de análise, um tempo até de arrependimento. Se nós lermos o capítulo 2, podemos ver isso. Quando nós estamos dentro do peixe, nós podemos analisar a nossa vida, analisar aquilo que passou. E para Jonas, tanto a consequência da sua desobediência, como a salvação que ele precisava em relação ao seu erro e essa mesma desobediência, assumiram a mesma forma, que foi a de um peixe. Aquilo que era o motivo do seu desconforto era também a sua própria salvação. O mesmo acontece connosco. Frequentemente, Deus manda-nos coisas que parecem ser más, situações que parecem ser desconfortáveis, mas Deus manda-nos essas situações para a nossa própria salvação. Nem sempre Ele manda aquilo que nós queremos, mas Ele sempre manda aquilo que nós precisamos. Quarto motivo pelo qual Jonas não merecia ter sido chamado é que ele tinha ódio e medo pelos seus opressores e por aqueles a quem ele tinha sido chamado para falar. Quem não teria? Não é? Como já falámos há pouco, o rei de Nínive era um dos mais sanguinários da sua época. Vejam comigo no capítulo 3, versos 3 e 4, o que aconteceu quando Jonas chegou à cidade de Nínive. Diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Diz aí que Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Porquê? Com certeza não era pela bondade que praticava, porque já vimos que isso era alguma coisa que não acontecia em Nínive. Então, porquê é que a cidade de Nínive era um lugar muito importante para Deus? E se quisermos até abranger esta pergunta, porquê é que qualquer cidade é um lugar muito importante para Deus? Porquê é que Matosinhos ou porquê é que o Porto podem ser uma cidade importante para Deus? As cidades são lugares cheios de barulho, confusão, crime, trânsito, bagunça, conflitos, problemas. E as cidades são lugares cheios dessas coisas por um motivo muito simples. É porque as cidades são lugares cheios de seres humanos. E se onde há um ser humano há problemas, numa cidade onde existem muitos seres humanos, ainda mais problemas vai haver. Quantos mais seres humanos existem, mais problemas vão existir. Mas é precisamente porque as cidades são lugares que estão cheios de seres humanos que as cidades são o lugar que Deus mais ama na terra. E é por esse motivo que as cidades são um lugar muito importante para Deus. Mas Jonas não pensava desse modo. Vejam o que aconteceu depois, no capítulo 4, verso 5. Depois de Jonas ter percorrido aquela cidade durante 3 dias, ele saiu da cidade. E no capítulo 4, verso 5, nós lemos assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, para ver o que aconteceria à cidade. Jonas tinha um problema pessoal com Nínive. Nínive era a capital do Império da Síria, que era o povo que tinha invadido Israel, tinha conquistado Israel. E por causa disso a mensagem de Jonas foi, como podemos dizer, curta e grossa. Aquilo que Jonas falou no verso 4 do capítulo 3 é: daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Ou seja, daqui a 40 dias vocês vão todos morrer.
Era basicamente a mensagem de Jonas. Jonas não falou no amor de Deus, Jonas não falou em arrependimento, Jonas não falou na graça ou na misericórdia de Deus. Jonas chegou lá e disse: daqui a 40 dias vocês vão todos morrer. E depois disso ele foi para fora da cidade, e se fosse hoje, talvez ele teria um balde de pipocas do seu lado, e estava à espera de ver o espetáculo que iria acontecer, o fogo e o enxofre e os raios e os trovões a caírem do céu e a destruírem toda aquela cidade. Mas nós podemos, muitas vezes, passar pelo mesmo problema. Porque a verdade é que, se nós pensarmos bem, há ninivitas em todo o lado. Há ninivitas no trânsito, há ninivitas na escola, há ninivitas no trabalho, no Facebook, às vezes até nas igrejas e nas nossas próprias famílias. Há ninivitas em todo o lado. E se a nossa atitude é a mesma de Jonas, então talvez algo precisa de mudar em nós, ou pelo menos na visão que nós temos naquilo que Deus quer e deseja fazer. Porque, como disse o apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quinto e último motivo pelo qual Jonas não merecia ser chamado é porque ele estava constantemente a reclamar. Capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim: nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até à morte. Nos últimos anos, o nosso país tem visto muitas e variadas greves. E não tem sido alguma coisa só do nosso país. Mas é alguma coisa cada vez mais comum. Greve. Queremos melhores salários, menos impostos, melhores condições de trabalho, mais feriados, mais folgas, mais férias, no geral menos horas de trabalho, a não ser, é claro, aqueles que recebem à hora, um plano de saúde, infantário para as nossas crianças, não usar gravata porque aperta o pescoço, as casas de banho limpas pelo menos 2 vezes por dia. A lista poderia ser infindável. E, na verdade, hoje faz-se greve por muitas e variadas coisas. E se as condições não forem satisfeitas, então vamos fazer greve. Se o assunto for muito importante ou muito grave, fazemos greve de fome. E às vezes muitos cristãos fazem greve de fome e depois chamam a isso jejum. O ser humano, na verdade, raramente está satisfeito com aquilo que tem. E, na verdade, muitos seres humanos não têm o mínimo problema em expressar essa insatisfação. E Jonas era assim. Ele dizia aquilo que pensava e ele pensava muitas vezes com o coração, muitas vezes sem pensar 2 vezes e sem pensar se aquilo que era o motivo da sua reclamação era alguma coisa digna de ser pensada. E muitas vezes o mesmo pode acontecer connosco. Frequentemente, quando nos encontramos numa situação em que a nossa tendência é reclamar, nós devemos pensar em Deus a fazer para nós esta mesma pergunta que Deus fez para Jonas: é razoável essa tua ira? O problema comum entre Jonas e muitos outros seres humanos, incluindo nós mesmos, é o problema da língua. Como diz no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, assim, nós temos 5 motivos que nós encontramos pelos quais Jonas não merecia ter sido chamado por Deus. Não sei até que ponto é que o irmão e a irmã pode enquadrar-se em algum, ou talvez em todos aqueles motivos. E poderemos aí aplicar para nós.
porque é que também nós não merecemos ser chamados por Deus. Mas aí vamos fazer uma outra pergunta, que é, então, porque é que Deus chamou Jonas? E se quisermos até, porque é que, apesar de tudo isto, Deus continua a chamar pessoas e continua a chamar-nos a nós também para a sua tarefa. Porque a verdade é que se alguém aqui pensa que não merece ser chamado por Deus, basta olharmos para Jonas e vermos que se Jonas recebeu uma segunda oportunidade, se Jonas foi chamado por Deus, então nós também podemos e somos, na verdade, chamados por Deus. E porquê? Em primeiro lugar, Jonas foi chamado por Deus porque ele conhecia a Deus. Capítulo 4, verso 2, diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas conhecia a Deus, mas ele tinha uma visão deturpada de quem Deus era e daquilo que Deus estava disposto a fazer. E é curioso como a nossa perspectiva de Deus, o modo como nós pensamos que Deus é, ou aquilo que Deus deseja fazer, é o fator que mais influencia o modo como nós tratamos os outros. Não é? Se querem alguns exemplos sobre isso, eles estão aí todos os dias. Em nome de Deus, pessoas, ou em nome de uma perspectiva de Deus, pessoas colocam bombas à cintura e vão procurar um lugar onde haja o máximo de pessoas possível e o seu objetivo é matar em nome de Deus. Em nome de Deus foram feitas as cruzadas, em nome de Deus foi feita a Inquisição, em nome de Deus foram feitas e são feitas guerras, tudo em nome de Deus ou de uma perspectiva de Deus. Então o modo como nós vemos Deus vai influenciar o modo como nós tratamos os outros. Mas há alguma coisa de extremamente irónico a respeito do livro de Jonas e a respeito da mensagem de Jonas. É que apesar de tudo isto, Jonas foi, e arrisco-me a dizer, o profeta mais bem-sucedido do Antigo Testamento. Por causa da palavra de Jonas, uma cidade inteira se arrependeu. E não era o povo de Deus, era uma cidade que não queria nada a ver com Deus. Por causa da mensagem de Jonas, uma cidade inteira se arrependeu. Tomara a Jeremias, tomara a Isaías, tomara a Samuel ter tido o mesmo resultado com a sua mensagem. Aquilo que, na verdade, muitas vezes aconteceu é que esses profetas que levavam uma mensagem muito mais amorosa, muito mais benevolente, mas viram a sua mensagem ser rejeitada, foram humilhados, foram perseguidos, mas através da mensagem do ministério de Jonas, uma cidade inteira se arrependeu. Então, por que é que, ainda que essa não fosse a intenção de Jonas, o resultado do seu ministério foi um sucesso tão estrondoso? Por dois motivos. O primeiro é este, porque Jonas conhecia a Deus. Porque Jonas sabia, como nós lemos aqui neste verso, que Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Ele tinha experimentado isso na sua própria vida, porque caso contrário ele ainda estaria no fundo do mar. O segundo motivo é porque foi Deus e não Jonas que produziu a transformação naquela cidade. Como nós vimos, Jonas apenas chegou lá e disse que daqui a 40 dias esta cidade vai ser completamente arrasada. Que tipo de mensagem deste género pode trazer algum tipo de arrependimento, se não for pela intervenção e pela ação do próprio Deus a produzir mudança na vida das pessoas? Mas Jonas limitou-se a fazer aquilo para o que tinha sido mandado. Ele limitou-se a dizer aquilo que ele tinha sido mandado dizer. E o que isso demonstra é que, quando nós obedecemos a Deus, Deus faz tudo o resto e faz aquilo que nós não podemos fazer. Em segundo lugar, por que é que Jonas foi chamado? Ele foi chamado porque, também como já vimos, Deus é cheio
de compaixão e misericórdia. Mas o problema de Jonas é que talvez ele pensou que a compaixão e a misericórdia de Deus eram só para ele. E a ira de Deus era para a cidade de Nínive. E quando parece aos nossos olhos que Deus demora em julgar e em castigar aqueles que merecem ser julgados e castigados, e vamos ser sinceros, há muitas pessoas nessas condições, nós precisamos lembrar-nos disto, que Deus é um Deus de compaixão e de misericórdia. E frequentemente nós julgamos e até nós oramos com 2 pesos e 2 medidas. Mas o mesmo Deus que agiu com misericórdia e com compaixão para Jonas foi o mesmo Deus que teve compaixão e misericórdia da cidade de Nínive. Tal como ele diz no capítulo 4, verso 11, o último verso do livro de Jonas. Diz: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Terceiro lugar, Deus chamou a Jonas e Ele chama-nos a nós porque Ele deseja ver-nos crescer. Abram rapidamente comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 em diante. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 em diante. Diz assim: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Deus não chama os fortes, Deus não chama os que sabem, Deus não chama aqueles que são, mas Ele chama precisamente todos os outros para demonstrar que Ele é e continua a ser Deus. Se nós formos analisar a vida dos apóstolos, nós vemos que muitos deles foram analfabetos, eram pessoas simples, eram pessoas sem grande educação, pessoas sem posses. No entanto, eles foram chamados e foram usados por Deus de uma forma que jamais eles poderiam sequer ter imaginado. E quando Deus nos chama, Ele chama-nos não para nos conformarmos com aquilo que nós temos ou com aquilo que nós somos, mas Ele chama-nos para algo muito mais. Eu creio que Jonas, ou que Deus poderia ter usado Jonas muito mais do que aquilo que Ele usou. E do mesmo modo Ele deseja usar cada um de nós muito mais para a sua obra. Para concluir, em quarto lugar, Deus chama-nos e Ele chamou Jonas para que o seu nome seja glorificado em nós. Ele chama-nos para que o seu nome seja glorificado em nós. Quando nós conhecemos a Deus, nós não devemos esperar ser grandes, antes pelo contrário. O que Jesus disse foi: aquele que quiser ser grande, seja o menor de todos. Mas nós devemos esperar ser chamados para coisas grandes. Para coisas grandes que Deus deseja fazer. E uma coisa que eu acho muito curioso no livro de Jonas, que nós lemos e eu não sei se passou porventura despercebido, é que no meio do erro e da desobediência de Jonas, Deus usou isso para salvar também um outro grupo de pessoas, que foram os marinheiros que estavam naquele barco com Jonas. No capítulo 1, verso 16, nós vemos que aqueles homens temeram a Deus, temeram em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. No meio do erro, da desobediência, da falta de fé de Jonas, Deus usou essa situação para salvar um grupo de pessoas. Isso significa que Deus é capaz de usar-nos não só apesar dos nossos erros, mas também com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas dúvidas e com as nossas
incertezas, Ele é capaz de pegar no nosso lixo e transformá-lo em algo para a sua glória. Creio que poucas pessoas poderão ter sido mais usadas por Deus do que o apóstolo Paulo. Mas Paulo disse o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 4 a 6, ele diz assim: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele também disse na mesma carta, no capítulo 12, verso 7 em diante, ele diz, porque, e neste contexto, aquela famosa passagem quando Paulo menciona que tinha um espinho na carne e que ele pediu a Deus para que ele fosse retirado, e Deus disse que a graça dele seria suficiente, e a partir do verso 7 diz assim, porque o meu poder, ou seja, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. É nas nossas fraquezas e apesar das nossas fraquezas que Deus deseja ser glorificado. É apesar das nossas fraquezas que Deus deseja agir. É apesar das nossas dúvidas e das nossas limitações que Deus deseja usar-nos. Mas as nossas fraquezas e as nossas dúvidas nunca devem ser uma desculpa para não fazermos a obra de Deus. Antes, pelo contrário. Devem ser algo que nos ajuda a compreender que nós somos totalmente dependentes de Deus, até para fazer a sua própria obra, mas também que, quando nós confiamos neste Deus cuja força é aperfeiçoada nas nossas próprias fraquezas, então não há limitações, não há barreiras, não há obstáculos para aquilo que Deus quer e deseja fazer. Hoje é um dia em que nós falamos sobre missões mundiais. Não sei até que ponto é que Deus possa, porventura, ter chamado alguém para sair da sua terra, sair deste lugar para ir para outro lugar. Mas com certeza sei que Deus chamou cada um de nós aqui para, em cada dia, em cada momento, em cada circunstância, não olharmos às nossas fraquezas e às nossas limitações, mas confiarmos tão somente no poder e na graça e na misericórdia de Deus. Porque foi para isso que Ele nos chamou, é isso que Ele está disposto a fazer e é por isso que Ele está disposto a capacitar-nos e a usar-nos para a sua glória, para a sua honra e para que a sua missão de levar o Evangelho por toda a terra venha a ser cumprida. Para que então possa vir, como diz Jesus, lá em Mateus capítulo 24, para que então possa vir o fim. O fim que nós desejamos, o fim que está à porta, o fim, diria até que nós precisamos, porque este mundo vai de mal a pior e, na verdade, não há muito de que possamos esperar deste mundo, mas do nosso Deus nós podemos esperar até o impossível. Que assim seja.